Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se, quem não sentou. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a liturgia da quinta-feira da 7ª semana da Páscoa, a última semana do período pascal, novena do Espírito Santo. Cada dia uma pastoral está acendendo uma vela correspondente a um dom do Espírito Santo. Hoje, o dom da fortaleza foi aceso pela pastoral do dízimo e a catequese paroquial. Também, comumente, é o dia da novena de Santana. Não faremos, vamos apenas dar a bênção com sua relíquia no final. E hoje também São Bernardino de Sena, um santo franciscano, apenas fazer menção ao seu nome. Então, meus irmãos, a primeira leitura é a despedida de Paulo de Jerusalém, seu testemunho. O gênero é um processo, a causa, a fé na ressurreição, fé na ressurreição dos mortos. Então, São Paulo está no mesmo alinhamento. Primeiro, o Sinédrio julga Cristo, num processo evidentemente injusto, mas o Sinédrio julga primeiramente Nosso Senhor. Depois, o Sinédrio julga São Pedro e São João, lá no capítulo 4, não é? Depois, o julgamento dos discípulos. Seguidamente, o julgamento de Estevão, seu linchamento. E agora, o julgamento de São Paulo. Então, São Paulo tinha se despedido anteriormente da comunidade de Éfeso, aos anciãos e guardiões, os bispos, e assim se passava a sucessão apostólica, saindo de cena a primeira geração apostólica e entrando tranquilamente a segunda geração dos discípulos. Então hoje São Paulo está diante do Sinédrio. Então São Lucas nos mostra que não há um consenso de fé, uma unidade de fé dentro do judaísmo de então. Há um segmento que acredita na ressurreição, ele mesmo. Seria forçoso pensar que Paulo, não é, fizesse questão de ter sido fariseu. Eu sou fariseu, filho de fariseu. É forçoso. É cristão. Mas ele faz isso porque ele percebe que ali, aquele corpo de julgamento é composto por fariseu e saduceu. Duas expressões fortes do segmento de fé do judaísmo de então. E assim São Paulo, de um certo modo, está quase ridicularizando dessa situação, não é? Ele tem essa revelação, ele deve ir para Jerusalém. A revelação diz, é preciso, é necessário. E a gente fica pensando, será que é agora que vai se cumprir aquela parte das palavras do Senhor? Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Se no pensamento de Lucas os confins da terra for Roma, não é? Porque é a capital do mundo pagão. Pode ser que sim, pode ser que não. De todo modo, a sua palavra ecoou por toda a terra, não é? Então não se trata de uma teologia da ausência. Muito pelo contrário, Cristo nunca esteve tão presente quanto agora. Está presente através dessas testemunhas,
está presente através de uma mensagem de salvação, está presente através do Espírito, está presente através da igreja. Então, é uma verdadeira presença a Cristo, é uma verdadeira presença de Cristo. Ele sobe aos céus, mas Ele não se ausenta, porque está na sua igreja. Estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então, seja como for, é uma palavra de consolo para o apóstolo, que agora deve seguir para Roma, não é? Para dar também ali testemunho de Cristo. Nosso salmo, Salmo 15, interessante, estamos terminando como começamos, Salmo 15, versículo 10, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Aí São Pedro disse lá no comecinho, irmãos, com todo respeito me permita dizer que Davi morreu e o seu corpo está aqui entre nós. De fato, está lá escrito no primeiro livro dos Reis, o sepultamento do rei Davi, não é, em Jerusalém, mas ele diz, mas ele era profeta, então estava falando de o seu descendente, era de Cristo. O sepulcro de Davi impossibilita que Davi estivesse falando de si mesmo, se referia a nosso Senhor. Não podeis deixar vosso amigo entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Está aí esse salmo tão bonito, gênero, um hino de confiança. E o nosso evangelho, gênero, discurso de despedida, nosso Senhor fecha hoje com este fragmento. A liturgia nos apresenta hoje o fechamento desse discurso que o nosso Senhor dá lá antes de abraçar definitivamente a sua paixão, dando essas recomendações. Como um patriarca que se despede dos seus filhos, o Senhor se despede da sua comunidade, já pensando em nós, lá na frente, não é? Pedindo que a comunidade dos fiéis seja unida. E esta união, ela só é possível se nós permanecermos nele, assim como ele permanece com o Pai. E assim o discípulo participa, ou pelo menos se encaminha para a sua plenificação, que é a glória e a sua vitória sobre o mundo. Uma fé que nós professamos no batismo, não é? Nós fazemos essa profissão de fé, é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé no ressuscitado e a necessidade de nós permanecermos nele e assim estabelecer essa comunhão com ele e com o Pai, assim como ele está no Pai. O discípulo está com Cristo, o discípulo está com Cristo e o Pai e o Filho está com o discípulo, com o fiel. Uma teologia muito bonita. Então assim, meus irmãos, nos deixemos envolver, nos deixemos penetrar por esse grande dom da fortaleza, para que nos palcos do mundo nós possamos também dar testemunho do Cristo ressuscitado. Assim seja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.